inferno ainda existe, porque muitos não pregam mais sobre isso. Desde os primórdios do cristianismo, a existência do inferno tem sido proclamada como parte integrante da doutrina cristã. Figurado como um lugar de justo castigo para aqueles que rejeitam a graça de Deus, o inferno sustenta a tensão entre a misericórdia divina e a necessidade de justiça. No entanto, nas últimas décadas, tornou-se cada vez mais raro ouvir sermões contundentes sobre o tema em muitas comunidades evangélicas e católicas. Neste texto, abordaremos a realidade histórica e teológica do inferno. Analisaremos as razões que levam líderes religiosos a evitarem esse assunto e refletiremos sobre as implicações pastorais e espirituais dessa omissão. 1. A tradição histórica e teológica do inferno. 1. As raízes bíblicas e patrísticas. Logo nos evangelhos, encontramos advertências de Cristo sobre o destino dos ímpios. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mit 25:46. Passando pelos escritos apostólicos e pelos primeiros cristãos, o inferno se definiu não apenas como metáfora, mas como realidade ontológica. Santos padres como Agostinho, Jerônimo e Gregório Magno escreveram longamente sobre o fogo eterno e as penas que aguardam os ímpios, com grande vigor pastoral e doutrinário. A consolidação na teologia medieval. Na escolástica, Tomás de Aquino aprofundou a natureza das penas eternas, distinguindo o sofrimento físico, o fogo, e moral, a separação de Deus. O inferno, para São Tomás, não era mera consequência natural de uma decisão humana, mas também ato justo de Deus que dignifica o ser humano, criando-o com liberdade e responsabilizando-o pelas próprias escolhas. 2. Por que o inferno é temido e evitado? A sensibilidade contemporânea ao sofrimento. Vivemos tempos marcados por um humanismo sensível ao sofrimento alheio. Parlamentares, juristas e líderes sociais debatem calorosamente a dignidade dos condenados. Nessa atmosfera, o discurso do inferno soa brutal, insensível ao sofrimento humano. Há um receio de que a pregação sobre o inferno seja percebida como vingança, chorume emocional ou discurso de ódio. 2. O risco da teologia da prosperidade e do muitas igrejas, principalmente no meio pentecostal, adotaram o foco no receber bênçãos e viver bem na terra. Esse movimento afastou o crente da vivência do pecado e do temor de Deus. O inferno, por sua radicalidade, desafia o senso comum de que todos são bons lá no fundo e mina o otimismo inocente de que basta crer para tudo dar certo. Pregadores que priorizam a prosperidade e o conforto espiritual veem o inferno como tema que desagrada suas ovelhas. 2. A crise de autoridade na sociedade pós-moderna. Em um mundo no qual as instituições religiosas perderam parte de sua influência, falar de punição eterna soa arrogante e autoritário. Muitos pastores preferem manter um tom acolhedor, enfatizando a justiça de Deus, mas omitindo seu caráter punitivo. Evitam temas capazes de afastar novos frequentadores e de gerar polêmica nas redes sociais. 3. As consequências pastorais e espirituais da omissão. 3. Evangelho da Alto. Quando se deixa de pregar o inferno, corre-se o risco de diluir a doutrina cristã. O medo do inferno, por mais duro que pareça, atua como freio moral. Sem ele, a seriedade do Evangelho pode se perder, transformando a fé numa ideologia leve, sem compromissos profundos. Falta de equilíbrio entre justiça e misericórdia. A misericórdia de Deus não anula sua justiça. Há um texto clássico que resume bem essa tensão. Se alguém persistir em rejeitar o amor e o perdão de Deus, não poderá estar na bem-aventurança do paraíso. Catecismo 1035. Um evangelho que omite o inferno acaba exaltando somente o amor divino, mas esquece que Deus respeita a liberdade humana e pune quem a utiliza para o mal.
pedindo ajuda, o falecimento de entes queridos, doenças graves e crises existenciais expõem a fragilidade humana e a necessidade de consolo firme. Se a Igreja não ensina sobre a realidade do inferno, o fiel pode ficar sem uma esperança solene diante da morte, ou aterrorizado se ouviu versões deturpadas, ou indolente se nunca ouviu falar sobre juízo. 4. Por que ainda devemos pregar sobre o inferno? De amolecimento os concílios e documentos oficiais da Igreja Católica e as confissões históricas do protestantismo mantêm firme a doutrina do inferno. Pregar sobre ele é ser fiel ao que sempre se acreditou, valorizando a tradição, tal como os pais da Igreja que nos precederam. Convite à conversão autêntica. O temor de Deus, acompanhado da esperança em sua misericórdia, impulsiona o cristão a se converter diariamente. Abandonar vícios, cultivar virtudes e amar o próximo com honestidade. O inferno, nesse sentido, não é mera ameaça, mas chamada ao arrependimento. 4. Trinário, despreparo diante do sofrimento e da morte. É paradoxal, mas quem mais ama, adverte sobre perigos. Quando um pai ensina ao filho a se afastar do fogão quente, ele não deseja vê-lo queimado, deseja protegê-lo. Assim, a pregação sobre o inferno, feita com empatia, busca salvar, não condenar. Deve ser anunciada com lágrimas e coração contrito. 5. Estratégias para reintegrar o tema de forma equilibrada. Equilíbrio na mensagem. Iniciar e encerrar sermões, ressaltando sempre o amor de Deus como motivação principal. O inferno, então, aparece como consequência lógica de uma liberdade mal empregada. Uso de linguagem pastoral. Evitar imagens chocantes e exageros sensacionalistas. Melhor mostrar o inferno como separação definitiva de Deus, do que descrever detalhadamente chamas e tormentos. Testemunhos de conversão. Contar histórias reais de pessoas que experimentaram um encontro com Cristo e, sabendo do inferno, mudaram de vida. Isso torna a realidade mais palpável e menos abstrata. Integração com o ensino sobre o juízo e o céu. Apresentar o inferno no mesmo contexto escatológico. Juízo final, ressurreição, novo céu e nova terra. Isso evita o desequilíbrio entre terror e esperança. Formação de líderes e pregadores. Promover cursos e workshops que abordem a teologia do inferno, fundamentados em tradições sólidas. Capacitar líderes a trabalhar o tema de modo sensível, humano e teologicamente correto. 6. Conclusão. O inferno, longe de ser um tema deslocado ou antiquado, permanece vital para uma compreensão íntegra do cristianismo. Sua pregação, embora delicada, é dever perene da Igreja, pois toca a liberdade humana, a justiça divina e a misericórdia que nos chama à conversão. Ao contemplar as razões que afastaram esse ensinamento dos púlpitos contemporâneos, desde a sensibilidade revolucionária até a teologia da prosperidade, somos desafiados a resgatar o equilíbrio entre o amor infinito de Deus e o respeito por nossa liberdade, assumindo de novo a coragem evangelizadora dos pais da Igreja, mas sem deixar de ser compassivos e empáticos. Que este texto encoraje pastores, líderes e fiéis a refletirem: como posso pregar o inferno de modo que meus ouvintes não saiam aterrorizados, mas motivados a abraçar a vida em Cristo? Pois, no fim, o verdadeiro temor de Deus é fruto de um coração contrito que reconhece: saímos do pó e ao pó voltaremos, e só o amor de Deus nos garante a glória eterna. Fidelidade ao depósito da fé pastoral de compaixão profunda. Se esta reflexão tocou o seu coração, inscreva-se no canal. Aqui nós meditamos na palavra de Deus todos os dias, com fé, reverência e esperança. Ative o sininho, curta e compartilhe com quem precisa ouvir. Que o Senhor abençoe a sua vida.